próximo dia 31 de julho, a nossa denominação completará 117 anos. E aproveitando essa data tão especial, nós convidamos o professor e diretor universitário, membro da IPI Central, Sérgio Tibiriçá, que irá falar um pouco a respeito da história da Reforma Protestante e também do presbiterianismo. Então, eu convido você a assistir essa aula e aprender um pouco mais sobre a história da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Seja bem-vindo, esta é a Escola Bíblica Online. Tenham todos uma boa aula. Graça e paz, irmãos. É uma aula especial hoje. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a primeira igreja brasileira, genuinamente brasileira, nesse dia 31 de julho, completa 117 anos. Hoje, como podemos ver nos slides, somos 547 igrejas, 62 presbitérios e cerca de 17 sínodos. O número de membros alcança 96 mil. E nós temos ainda outros 100 mil membros, né, que são das igrejas que, durante esses longos anos, esses 117 anos, acabaram deixando a nossa denominação por questões doutrinárias. Bom, inicialmente eu vou abordar o que é a Segunda Reforma Protestante, o nascimento da nossa igreja, né, a nossa tradição teológica da Segunda Reforma, do Calvinismo, que nasce lá em Genebra. Posteriormente, vamos abordar um pouco a questão da igreja na Escócia e também na Irlanda e na Grã-Bretanha. E depois passamos a um breve relato da presença dos chamados puritanos nos Estados Unidos da América do Norte. Tudo isso porque o primeiro missionário que chegou, Ashbel Green Samuntown, era um filho de irlandeses e escoceses que morava nos Estados Unidos e que trouxe o presbiterianismo no Brasil. Para depois, posteriormente, a gente alcançar o 31 de julho, quando houve a cisão entre a Igreja Presbiteriana e a Igreja Presbiteriana Independente. Bem, as igrejas protestantes que nascem com Calvino, com Lutero e muito antes com outros chamados pré-reformistas, João Hus e outros tantos da Europa, elas têm algumas características especiais. E o nosso modelo de organização eclesiástica é um governo de assembleia, no qual a igreja nomeia os seus presbíteros, que durante muito tempo foram chamados de anciãos, e esses anciãos esses presbíteros escolhem os pastores que vão comandar a igreja por um período determinado. Então, uma outra característica é que a nossa igreja ela é uma igreja que elege os seus representantes e esses representantes têm um mandato, têm um tempo determinado. Há muitas igrejas no mundo, espalhadas pelo mundo, que adotam esse modelo presbiteriano. Né? E por questões doutrinárias, elas estão espalhadas na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, no Canadá, no México, na própria América do Sul. E a grande característica desse modelo que foi criado por Calvino é o modelo de eleição, que teve uma influência muito profunda na democracia norte-americana. Bem, então, inicialmente agora, nós vamos falar um pouco sobre o nosso segundo reformista, João Calvino, o fundador do calvinismo. O Calvino era um advogado e clérigo francês que fugiu, né, da França depois da noite de São Bartolomeu. A noite de São Bartolomeu houve um massacre de todos os nobres protestantes em territórios franceses, os chamados huguenotes. E alguns, como Calvino, que conseguiram escapar, foram se refugiar na cidade de Genebra, que fica na Suíça. Esse fato fez com que o protestantismo na França fosse praticamente extinto. É importante ressaltar que esse dispositivo da noite de São Bartolomeu, aonde foram condenados à morte todos os huguenotes, ele alcança o Brasil. Em 1555, durante o período da França Antártica, o Nicolas Durand Villegagnon, na invasão francesa do Rio de Janeiro, ele era um almirante, cavaleiro da Ordem de Malta,
por ordem do rei francês, e ele executa também os protestantes que estavam com ele. E até por isso o Villegagnon recebe a alcunha de Caim da América, porque traiu os seus compatriotas franceses que estavam aqui para tentar estabelecer a França Antártica. Bem, então Calvino é o grande nome da Segunda Reforma e é a pessoa que vai influenciar não apenas Genebra, mas vai influenciar o mundo com o seu pensamento. É importante dizer que Calvino ele foi prefeito de Genebra, né? Ele instituiu vários dispositivos democráticos, o modelo da igreja de assembleia, de voto, ele trouxe para a cidade de Genebra, e foi Calvino também que instituiu a obrigatoriedade do ensino, da educação para as crianças na cidade de Genebra, além de outras questões muito importantes. Então, Calvino foi uma pessoa muito à frente do seu tempo, que teve uma participação civil, política, embora ambas sejam polêmicas, mas também como grande teólogo da Segunda Reforma, que não seguiu o modelo de Martinho Lutero, o modelo luterano feito na Alemanha. Bom, de Genebra, esse modelo presbiteriano de escolha, de uma fé reformada, diferente do luteranismo, ou seja, de mais fidelidade às Escrituras, de uma vida que alcançasse a sociedade, alcança vários países da Europa, em especial o Reino Unido. John Knox, de 1505, viveu de 1505 a 1572, ele estudou em Genebra aos pés de Calvino e levou esse modelo presbiteriano para o parlamento da Escócia. E a partir de 1560, veja, o Brasil tinha apenas 60 anos, surge a primeira igreja presbiteriana, a Igreja da Escócia, ou Igreja Presbiteriana, ou ainda chamada de Kirk, que foi fundada por John Knox, influenciado pelas ideias de Calvino. Da Escócia, as Ilhas Britânicas foram impactadas. A Inglaterra, o presbiterianismo foi estabelecido secretamente em 1572, no reinado da rainha Elizabeth I. Então, nasce em Genebra, se transporta para a Escócia, chega à Inglaterra. A Inglaterra ela era anglicana desde que Henrique VIII promoveu o seu rompimento com a Igreja Católica Apostólica Romana. Na Inglaterra, houve um período, Lord Cromwell, que o presbiterianismo foi a religião oficial. Tá? Todo esse período, que é um período que há um momento republicano, a Inglaterra deixa de ser reino e passa a ser governada pelo seu Lord Protetor Cromwell. O presbiterianismo foi estabelecido, inclusive, para a igreja anglicana, que era o modelo episcopal. E é importante ressaltar que o anglicanismo não é uma reforma. Ele surgiu das divergências do Henrique VIII, na cisão com a Igreja Católica, por causa do casamento dele. Ele queria se desfazer de uma princesa espanhola para casar com a Ana Bolena. Como o Papa Alexandre VI não lhe deu a permissão de divórcio, ele fundou a sua igreja e confiscou todos os bens da igreja na Inglaterra e se nomeou o chefe da igreja. Eu digo isso para que os irmãos saibam que a questão religiosa sempre foi importante na Inglaterra, na Grã-Bretanha. A gente entende Grã-Bretanha como os países formados pela Inglaterra, pela Escócia, pela Irlanda e pelo país de Gales. Em 1688, houve o que a história chama de Glorious Revolution, a Revolução Gloriosa, e os católicos são afastados da sucessão do trono. William and Mary, ele, Guilherme de Orange, ela, Maria Stuart, assumem o poder, por serem protestantes, e o rei Jaime, filho de Jaime, Jaime II, foge, porque ele havia se convertido ao catolicismo, e o parlamento, totalmente dominado por anglicanos e por
presbiterianos, batistas e outras denominações protestantes não concordavam. Eu ressalto isso para que os irmãos saibam que o problema religioso na Inglaterra sempre foi muito importante. Ele motivou o cidadão britânico, inclusive, a buscar, né, pessoas e lugares onde encontravam refúgio. Bom, na Irlanda, né, o restabelecimento da monarquia trouxe um governo episcopal, né, para a Igreja da Inglaterra, mas na Irlanda o presbiterianismo foi estabelecido por imigrantes escoceses e missionários enviados para o Ulster. Então, havia também na Irlanda um movimento protestante. E por que ressalto tanto a Irlanda quanto a Escócia? Porque os avós, pais do nosso Archibald Green Simontown são descendentes desses irlandeses alcançados aí pelos missionários enviados pelo Ulster e também desses escoceses, né, que foram alcançados por João Quinós, que havia estudado aos pés de Calvino. Bem, posteriormente, esses chamados protestantes, em especial os presbiterianos, começaram a ser perseguidos na Grã-Bretanha, não apenas na Escócia, no país de Gales, na Irlanda, mas também e principalmente na Inglaterra. Eles eram perseguidos pelos reis anglicanos e pelos reis católicos. E começa uma migração muito grande, a partir do século XVII, para a América do Norte, né? E essa perseguição faz com que um grande número de perseguidos religiosos, né, pelos reis ingleses, né, busquem a colonização das 13 colônias da América. Isso é um fato muito importante, é um fato diferencial do modelo e do sucesso alcançado pela colonização americana, porque esses puritanos, eles foram de costas para a Inglaterra, eles foram buscar a sua liberdade religiosa, não vieram como os portugueses, espanhóis, apenas para ficar rico, para voltar à Europa, né? E quando chegaram à América, eles implantaram esse modelo presbiteriano nas colônias, né? Não apenas na igreja, mas também eles implantaram esse modelo de representação, de escolherem os seus representantes na vida social que eles levavam nas 13 colônias que faziam parte da América do Norte. Como a gente vê nos slides, o primeiro navio que foi levando puritanos para as 13 colônias, chamado Mayflower, Flor de Maio, dentro do navio, o grupo de protestantes que estava indo definitivamente morar na América do Norte, entre os quais alguns presbiterianos, eles escreveram um documento que é praticamente a primeira Constituição da Europa, colocada em prática na América do Norte. Ainda dentro do navio, eles escrevem um covenant. A palavra covenant é pacto, aliança, berite, né, citada várias vezes na Bíblia. Eles já assinaram um pacto de como eles iriam viver nas colônias. E esse Mayflower Compact, que era covenant, esse pacto religioso, eles decidem algumas coisas. Eles decidem trazer para a vida social o governo de representação. Então, todas as questões da sociedade que eles iriam viver seriam resolvidas por encontros na Casa dos Representantes. Eles estabeleceram que eles teriam o direito de ler, porque eles teriam que conhecer a palavra, ler a Bíblia. E fizeram questão de colocar no documento ainda a questão da liberdade religiosa, que estava assegurada a liberdade religiosa como um direito individual das pessoas. E esses 3 dispositivos aí, bem como outros um tanto polêmicos, como a liberdade de postar armas, estão escritos no Bill of Rights, na Carta de Direitos da Constituição Americana. Então, isso apenas demonstra a influência da nossa denominação presbiteriana nesse modelo democrático que surgiu nos Estados Unidos. O constitucionalismo nasce nos Estados Unidos com as suas bases fincadas nesse modelo protestante. Essa teoria de governo eclesiástico foi transportada para o governo civil e com muita força, né, alcançou a revolução que
colocou os Estados Unidos como um país independente. Bem, dos Estados Unidos é importante lembrar também a figura do Ashbel Green Simontown. Esse missionário, ele funda a Igreja Presbiteriana no Brasil, juntamente com o ex-padre José Manuel da Conceição. E aí estão as datas, nós estamos ainda no século XIX, 1833. O Simontown, ele é uma pessoa muito doente, ele é um frágil. O pastor Marivaldo Gouveia tem uma obra muito interessante narrando o Simontown, embora seja uma pessoa de grande formação, de grande conhecimento, de grande fé, as suas condições físicas não eram das melhores. Esses dois, tanto o pastor Ashbel Green Simontown como o Zé Manuel da Conceição, que era um padre convertido ao presbiterianismo, eles foram personagens dos mais notáveis no primórdio do presbiterianismo. Aí Simontown, como eu disse anteriormente, era descendente de escoceses, irlandeses que deixaram a Grã-Bretanha em busca da liberdade religiosa nos Estados Unidos da América do Norte. Então, esse primeiro panorama é um panorama de que como nasceu o presbiterianismo desde Genebra, passando pela Escócia, pela Grã-Bretanha, pela Irlanda, chegou aos Estados Unidos da América do Norte e dos Estados Unidos da América do Norte, pelas mãos de Ashbel Green Simontown, ele alcança o Brasil. Bem, inicialmente é importante ressaltar que no Império o Brasil tinha uma religião oficial. A Igreja Católica Apostólica Romana era a igreja oficial do Reino do Brasil. Os protestantes não votavam e os cultos eram feitos apenas nas casas. Nem cemitérios protestantes podiam utilizar. É um caso muito conhecido. A Faculdade de Direito do Largo do São Francisco tem enterrado na sua entrada um professor que dava aulas, que era luterano, Julius Frank. E por que Julius Frank não pôde ser enterrado? Porque o cemitério também era da igreja. Então, durante todo o Império, nós tínhamos os protestantes e os presbiterianos entre eles, como cidadãos de segunda categoria, que não elegiam os seus representantes, não podiam votar para senador, não podiam se candidatar aos cargos políticos, e só a partir da República nós vamos ter uma participação efetiva do protestantismo e do presbiterianismo e com a liberdade religiosa. Os Orleans e Bragança, eles, quando estavam no poder, assinaram um documento com o Vaticano, um tratado internacional, uma concordata chamada Padroado, e com isso eles utilizavam todo o estrutural das igrejas, ou todas as igrejas, para realizar os atos notoriais. Então, as igrejas, naquele período, funcionaram como cartório. E, em troca disso, a Igreja Católica passou a ser a igreja oficial do Brasil. E nós, presbiterianos, tínhamos apenas a liberdade de culto dentro das casas. Nesse período, surgem aquelas denominações de casas de oração, que, na verdade, eram igrejas, mas não poderiam ter as características próprias das igrejas. Bom, posto isso, nós já temos o presbiterianismo e com a República o Brasil se torna um Estado laico. O que é Estado laico? O Estado laico é aquele que não tem uma religião oficial. Hoje nós temos vários países da América do Sul, aqui, como o Chile, por exemplo, que a Igreja Católica Apostólica Romana é a igreja oficial. E dentro do islamismo também, vários países são confessionais, confessam a sua igreja. No modelo brasileiro, nós temos um Estado laico a partir da República e confirmado com a Constituição de 1988, que garante não apenas a liberdade religiosa, a liberdade de culto, mas também a nossa liberdade de organização das igrejas, que faltava lá na Constituição do Império, que foi imposta pelo Dom Pedro I. Bom, agora passamos a analisar outras questões já dentro do Brasil e o que nos levou a ser a primeira igreja brasileira, a primeira igreja protestante do Brasil. Em dezembro de 1898, o médico Nicolau Soares Stern, sob o pseudônimo de Lauresto, começou a escrever
alguns artigos no Estandarte, que é o nosso jornal oficial, né? Nós temos um jornal oficial, temos o Pendão Real, que é o nosso hino oficial, e temos um lema, né? Pela Coroa Real do Salvador. E, sob o pseudônimo de Lauresto, esse médico, uma pessoa muito culta, ele começou a combater a maçonaria. Ele escreveu 12 artigos sobre a maçonaria e o crente. Nesses artigos, ele explicava a incompatibilidade entre a maçonaria e a fé cristã. O problema todo é que, nesse período, a igreja brasileira, repleta de norte-americanos que já tinham vindo para o Mackenzie College, vindo para as ferrovias, para São Paulo Highway e outras ferrovias compradas pelos ingleses, eram pessoas ligadas à maçonaria. E a oposição a esse dispositivo antimaçônico, né, criou um jornal chamado O Puritano, né, e o pastor da igreja presbiteriana do Rio, da primeira igreja presbiteriana do Rio, num jornal que ele mesmo fundou, chamado O Puritano, ele começou a defender a maçonaria. E isso, os jornais ficaram durante muito tempo debatendo. Saía um artigo no Estandarte, saía um artigo publicado no jornal O Puritano, e com isso, esses dois grupos foram se distanciando de forma a buscar uma saída, uma separação. Bom, esse grupo contra a maçonaria, ele tinha algumas premissas que eles exigiam sob pena de um rompimento. Eles apresentaram uma plataforma, durante um sínodo realizado no início do século XX, na cidade de São Paulo, com alguns pontos que eles achavam muito importantes. Bem, inicialmente eles queriam uma independência absoluta ou soberania da Igreja Presbiteriana do Brasil, soberania espiritual. Por quê? Porque a Igreja presbiteriana no Brasil, embora tivesse pessoas de altíssimo nível, intelectual, grandes pastores, muitas vezes tinha que se curvar às determinações da Igreja dos Estados Unidos da América do Norte, por várias questões, inclusive econômicas, e pela estrutura toda. Eles preconizavam também o desligamento dos missionários estrangeiros dos presbitérios nacionais. Eles queriam montar um modelo diferente. E veja, desde o começo nós temos uma vocação de missão. Esse desligamento de missionários estrangeiros dos presbitérios nacionais era para que os próprios brasileiros evangelizassem os brasileiros. Tá? Um outro item que era muito importante era a declaração da incompatibilidade da maçonaria com o Evangelho de Jesus Cristo. E veja, Eduardo Carlos Pereira, o nosso grande líder nessa peleja pela separação, ele havia escrito um dos artigos também, lá no período, baseado numa obra de um padre católico que dizia que o catolicismo não era compatível com a questão maçônica. Havia uma incompatibilidade do Evangelho de Jesus Cristo com a maçonaria. Esse era um ponto principal, mas não era o único. Esse grupo, liderado por Eduardo Carlos Pereira, além dos desligamentos dos missionários estrangeiros, eles queriam a conversão das missões nacionais em missões presbiterianas com autonomia de evangelização. Tá? Por que isso? Os Estados Unidos da América do Norte havia utilizado um modelo de evangelização diferente. Nos Estados Unidos, das 200 primeiras universidades criadas nos Estados Unidos, inclusive Harvard, todas as grandes universidades dos Estados Unidos, com centenas e dezenas de prêmios Nobel, foram criadas pela Igreja Protestante. Então, no modelo americano,
esse tipo de evangelização feito pela cultura das universidades gerou muito impacto. Só que o Brasil era um país com um grande número de analfabetos, com um grande número de pessoas, e esses presbíteros e pastores que estavam nesse embate, nessa plataforma de se tornarem mais independentes, preconizavam que a evangelização tinha que ser feita no interior de São Paulo, no interior de Minas, buscando as cidades, na linha do trem, e não apenas no Mackenzie, na Universidade de Mackenzie. E a outra questão é a questão da educação. A educação sistemática dos filhos da igreja, pela igreja e para a igreja. Essa educação sistemática havia se perdido um pouco por questões da maçonaria e rituais secretos. E a educação sempre foi importante. Se a gente consultar Calvino, quando ele foi prefeito de Genebra, ele estabeleceu a obrigatoriedade da educação. Se a gente pegar os primeiros puritanos, quando chegaram nos Estados Unidos, eles estabeleceram a educação, e uma educação cristã. Uma educação que pudesse contribuir para o crescimento e a igreja no Brasil como um todo. Bem, o grupo que era comandado pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira era chamado de eduardista. O problema dos missionários em relação à evangelização indireta das crianças, no Mackenzie e tal, também era muito problemático. O nosso primeiro moderador, o reverendo Caetano Nogueira Júnior e outros da época, eles saíam ao lombo de burro, ao lombo de cavalos, né, e faziam a pregação no sertão. No sertão aqui, Presidente Prudente fazia parte do sertão, mas no sertão do Mato Grosso, o sertão do Paulista, o sertão de Goiás, né? O reverendo Caetaninho, né, que por acaso é meu tataravô, né, é avô do reverendo Sherlock, que foi pastor dessa casa aqui, ele morreu nesse dispositivo de pregar o evangelho aqui perto de Rio Preto, né? Pregando o evangelho. Então, e isso era abominado não, mas era vedado. O presbiterianismo americano não via isso como valor. Ele queria colonizar a elite, conscientizar a elite, trabalhar a elite, e através dessa elite do Mackenzie College, hoje Universidade Presbiteriana do Mackenzie, conseguir que o Brasil se tornasse um país mais protestante, enquanto o grupo do Eduardo Carlos Pereira e do reverendo Caetaninho, que foi o nosso primeiro moderador, né, o presidente, buscava um modelo diferente, com uma solução voltada para aquilo que nós precisávamos no período. Bom, no dia 31 de julho, né, depois de marchas e contramarchas, ataques e contra-ataques nos dois jornais, muitas discussões, né, houve uma reunião do sínodo em São Paulo, onde todas essas questões foram abordadas. Todos foram chamados e convocados para participar, e nesse aspecto surge a moção Gammon. A gente, até em cidades próximas aqui, Paraguaçu Paulista, tinha uma fundação Gammon, que é em homenagem a esse reverendo norte-americano, Samuel Gammon. E o grupo do pastor Eduardo Carlos Pereira apresentou aquela proposta, aquelas reivindicações, né? E o sínodo fez a votação. E o que aconteceu? Aconteceu que a proposta apresentada pelos chamados eduardistas, né, foi rejeitada em todos os seus itens. E só faltava apenas um último item, que era a questão maçônica. E o reverendo Gammon, norte-americano, que também era maçom, né, entrou com uma proposta, né, que ficou conhecida como moção Gammon, que a questão maçônica deveria ser aceita, e as outras questões já estavam resolvidas. E
a moção Gammon acabou tendo uma boa vantagem e uma maioria de votos. E, com isso, o reverendo Eduardo Carlos Pereira pediu a palavra e os seus correligionários, o reverendo Caetaninho e outros, Vicente Temudo Lessa, começaram a abordar essa questão e mostraram que estavam dispostos ao rompimento com a Igreja Presbiteriana do Brasil. Curiosamente, há alguns anos já isso, a Igreja Presbiteriana, né, de onde nós saímos, não aceita mais a maçonaria. Né? Ela ainda tem algumas coisas que não nos assemelha muito, por exemplo, a ordenação de mulheres presbíteras e nem de pastores, reverendos, né? Mas nós já estamos muito mais próximos do que já estivemos em todo o século XX, por exemplo. Bom, o reverendo Caetano Nogueira Júnior, né, levantou-se em um determinado momento aí, durante as pregações, segurou a sua Bíblia no braço e disse, eu fico com esse livro aqui, que é a Bíblia, é a palavra de Deus, né, é o único instrumento de regra e fé e prática. E vocês ficam com esses livros maçônicos que estão nas mesas de vocês aí. E, na verdade, os relatos das atas dizem mesmo que vários dos pastores, dos presbíteros, né, daquele momento, tinham livros maçônicos, porque a maçonaria estava entranhada na igreja presbiteriana, nas duas igrejas presbiterianas. Porque havia uma igreja presbiteriana do sul dos Estados Unidos e uma igreja presbiteriana do norte. E com essas palavras, o reverendo Caetaninho, que era uma das pessoas mais mansas, com muito trânsito em tudo, acabou sendo eleito o primeiro moderador, o primeiro presidente, né, e também foi o primeiro pastor a morrer no seu sacerdócio, pregando o evangelho aqui perto de São José do Rio Preto. Bom, esses aqui que vocês estão vendo são os fundadores, os pastores fundadores. Eduardo Carlos Pereira, Vicente Temudo Lessa, Otoniel Mota, Caetano Nogueira, Alfredo Borges Teixeira, Bento Ferraz, Ernesto Luiz Oliveira. Todos haviam feito seminário. O Eduardo Carlos Pereira foi secretário, era um cara de muito estudo. O Vicente Temudo Lessa, a família Lessa, parente de Orígenes Lessa, contista, escritor, todas pessoas muito cultas e que são os nossos pastores fundadores. Os americanos chamam de framers, os pais fundadores. E esse grupo foi acompanhado de um grupo grande de presbíteros, grande, não relativamente ao número, mas não se esperavam muitas pessoas. Então, esses são os nossos fundadores. E com esse grupo aqui surge a primeira igreja protestante do Brasil, a Igreja Presbiteriana Independente, na qual fazemos parte, como eu disse para vocês. Além desses 7 pastores, havia um grupo de 13 presbíteros, né? E esses presbíteros saíram da reunião do Sínodo e foram a pé em direção à primeira igreja presbiteriana de São Paulo, que ficava na rua 24 de Maio. E nesse ínter eles foram cantando alguns hinos, o Pendão Real, Chuva de Bênçãos, e ao chegar nessa igreja, eles realizaram um culto e escolheram um lema, o lema que é o lema da nossa igreja, como eu disse, a nossa igreja tem um hino, que é o Pendão Real, tem um lema e tem um jornal, que é o estandarte, que até hoje permanece. E nesse culto, já pela madrugada, eles escolheram, já era 1º de agosto, surge a Igreja Presbiteriana Independente. E você está olhando aí no slide, com a grafia da época, igreja com E, presbiteriana com Y, brasileira com Z, a ortografia. E assim foi organizada o que é e o que hoje chamamos a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. É importante ressaltar que essa separação foi dura, foi difícil. Nessa reunião, muitas lágrimas correram, famílias se dividiram. O Severo Franco, por exemplo, eu tenho
um antepassado, tataravô também, Severo Virgílio Franco, algumas pessoas da família Franco permaneceram no presbiterianismo, não acompanharam. E o Severo e outros irmãos dele, Isaac Virgílio Franco, acabaram se transferindo para a Igreja Presbiteriana Independente. Foi duro, famílias se dividiram, houve muitos discursos, muitos hinos, e a igreja nasceu pequena, e a igreja-mãe acreditava que essa igreja não sobreviveria, por vários aspectos, pela questão da falta de apoio e de dinheiro dos norte-americanos, pela falta da estrutura que o Mackenzie dava, proporcionando estudo gratuito aos filhos dos ministros, aos filhos dos presbíteros, bolsa de estudo. Então, a dificuldade que nós passamos no início, como igreja, foi muito importante para sedimentar a nossa resiliência de uma denominação que altivamente, mesmo sem as bolsas de estudos do Mackenzie College, da Universidade do Mackenzie, mesmo sem o apoio, às vezes, de gêneros alimentícios, de dinheiro da igreja americana, conseguimos sobreviver. E isso rendeu à nossa igreja a denominação de Igrejinha dos Milagres. Por quê? Porque aquela igreja que os presbiterianos acreditavam que não fosse durar nem 5 anos, em uma década ela começou a fazer o seu trabalho de evangelização e cresceu muito. Aonde cresceu muito? Onde a gente tem hoje denominações fortes, norte do Paraná, Maringá, Londrina, Arapongas, interior de São Paulo, Bauru, Assis, Presidente Prudente, Araçatuba, o Presbitério Sul de Minas. Nesses lugares, a Igreja Presbiteriana Independente, ela foi uma bênção na vida de muitas pessoas, e ela cresceu e se destacou. E nessa breve síntese da nossa história, do nosso passado, é importante ressaltar que nós continuamos ainda repudiando a maçonaria, continuamos com o Estandarte, que creio que em pouco tempo deve se tornar um jornal online, eu sou assinante do Estandarte. Nós temos ainda o nosso lema, pela Coroa Real do Salvador, e temos o nosso hino, que foi escolhido dentre aqueles que foram mais cantados naquele dia 31 de julho de saudosa memória. Eu queria agradecer extremamente o convite generoso do pastor Evandro, que tem sido uma bênção na igreja, aos demais pastores, aí, aos presbíteros, meus amigos presbíteros, e desejar a todos aí que em breve a gente possa voltar aqui para o templo, que isso faz muita falta para todos nós, e que Deus nos abençoe. Eu espero que você tenha gostado desta aula. O professor Sérgio Tibiriçá nos fez viajar pelos caminhos da história para conhecer um pouco mais a respeito de quem somos, quem é a Igreja Presbiteriana Independente e a importância do presbiterianismo ao longo da história da humanidade recente. Muito bem, no mês de agosto, nós teremos um tema muito especial para você e a sua família. Justamente o tema é família. Assim como no mês de julho, nós estudamos o tema igreja, em agosto o nosso tema será família. E eu já quero convidar você para a próxima aula, que terá como tema gerações. Bom, eu espero que você esteja gostando da nossa Escola Bíblica Online. Eu peço que você continue nos assistindo. Se você não assistiu no domingo pela manhã, você pode nos acompanhar pelas redes sociais e pelo YouTube da igreja. O importante é que você esteja nos acompanhando e aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus. E por falar em conhecer, conhecer nunca é demais. Deus o abençoe, um grande abraço.